Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de ideal cristão, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em sua doce paz. Albert Einstein, certa ocasião, chegou a afirmar que quando as gerações do futuro lessem a respeito de Mohandas Karachand, o grande pacifista da Índia, eles teriam dúvidas de que um homem como este havia existido. E parafraseando o notável físico e matemático alemão, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que as gerações do futuro, quando lerem a respeito de Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, Chico ou Cisco de Deus, também duvidarão que um homem como este existiu aqui na Terra. Porque ele chegou como uma pequena estrela para aplacar a escuridão da noite. Mas quando se despediu da Terra, foi como um astro luminífero que deixou as suas pegadas de luz, com exemplos inovidáveis para todos nós. Tudo iria começar naquele recuado 2 de abril de 1910, quando na pacata cidade de Pedro Leopoldo, no interior das Minas Gerais, Senhor João Cândido Xavier e Dona Maria João de Deus, um bilheteiro e uma lavadeira do Rio das Velhas, receberá mais um filho de uma prole volumosa. Receberia o nome de Francisco de Paula Cândido. O pequeno Chico, desde a sua primeira infância, foi amado pelos seus pais. Mas quando completou 4 anos de idade, aquele menino começou a falar sobre coisas que não condizia com a sua idade. Ele dizia enxergar os mortos, homens e mulheres que haviam vivido naquela cidade, que vinham procurá-lo para mandar recados, trazer mensagens. E a família acreditava mesmo que Chico tinha o demônio no corpo. Muito católicos iam à igreja às missas, e quando o padre levantava a hóstia para poder consagrá-la, Chico Xavier via espíritos voarem no teto da igreja, colocando bênçãos na hóstia que seria distribuída para os fiéis. E o mais interessante, contaria mais tarde, é que quando a hóstia era deglutida pelos fiéis, em cada um deles fazia efeito diferente. Alguns se iluminavam, outros apenas uma região do corpo, e outros não tinham efeito algum. Isso se dava em virtude da fé que cada um deles possuía. Mas a vida reservava para este menino algumas experiências muito dolorosas. Porque quando já havia completado 5 anos de idade, no mês de setembro, a sua mãezinha Maria João de Deus estava muito doente. Acamada, a genitora chamou o pequenino, pegou em suas mãos e, com a voz embargada pela emoção, a lavadeira do Rio das Velhas disse: Chico, todos vão te dizer que a mamãe morreu, mas a mamãe não vai morrer. A mamãe vai em um hospital e vai voltar. Você vai ver a mamãe deitada dentro de uma caixa de madeira, mas fique tranquilo, porque eu vou voltar. E no dia 29 de setembro daquele mesmo ano de 1915, quando Dona Maria João de Deus despediu-se da terra, vítima da angina, a família estava fazendo velório dentro da casa, a pequena casa onde moravam. Todos choravam, menos Chico Xavier. O menino do lado de fora corria com os amiguinhos, brincando de um lado para outro.
E alguém pergunta, mas Chico, você não chora? Chorar por quê? Porque sua mãe morreu, menino. A mamãe não morreu. A mamãe foi fazer um tratamento no hospital e vai voltar. E todos diziam mesmo que aquele menino estava alucinado. Com a morte de Dona Maria João de Deus, o senhor João Cândido não tinha como tratar e educar as crianças. E ele resolveu distribuí-las entre os familiares, os amigos, aqueles que quisessem auxiliá-lo. E Chico Xavier vai morar com a sua madrinha, Rita de Cássia. Rita de Cássia era uma mulher que abriu as portas do seu lar para poder receber o afilhado, mas junto dela também morava um sobrinho chamado Moacir, que tinha 12 anos de idade. Moacir era amado por Dona Rita de Cássia. Tudo o que acontecia de errado dentro da casa era culpa do Chico. E ela batia-lhe com varas de marmelo, enfiava garfos no seu baixo ventre e dizia, esse menino tem o demônio no corpo. E Chico Xavier, sempre em silêncio, nunca revidou, nunca levantou a voz contra a sua madrinha. E o tempo passou. Quando, certo dia, Moacir apareceu com uma ferida num dos seus joelhos na perna direita. Dona Rita, muito preocupada, levou o menino ao posto de saúde. Medicamentos foram utilizados e, por mais que tentassem, a ferida não cicatrizava. Ela, então, decidiu procurar na cidade uma benzedeira. Essas benzedeiras da cidade do interior. Dona Ana Batista foi chamada na casa. E quando ela chegou e olhou a ferida, ela disse, não há benzeção que cure, somente uma simpatia. Simpatia? Que simpatia? Uma criança em jejum durante 3 sextas-feiras deve lamber a ferida. Era uma quarta-feira. Dona Rita de Cássia colocou a mão na cintura e perguntou, e o Chico serve? Dona Ana disse, é claro que serve. O menino estava sentado brincando, arregalou os olhos e ficou muito preocupado. Na quinta-feira pela manhã, Dona Rita de Cássia saiu com Moacir, foi à cidade. Chico ficou sozinho em casa. E de repente os céus de Perleopoldo se fecharam. O céu cinzento, uma tempestade parecia que ia cair. Trovões, relâmpagos. Na época o menino tinha muito medo de chuva. Ele começou a fechar as janelas, as portas. E pela primeira vez em sua vida, ele começou a orar para que Dona Rita de Cássia estivesse em casa, porque ele estava com muito medo. Ele entrou debaixo da mesa da cozinha, a toalha ia até o chão, e ficou tremendo de medo debaixo da mesa, para que ela pudesse chegar logo. E a tempestade começou a cair. Quando, sem que Chico esperasse, alguém levantou a toalha da mesa. E uma mão se estendeu para ele. Chico, não tema as coisas de Deus. Tema as coisas que saem do seu coração. Era Maria João de Deus. Era sua mãe que retornava, conforme ela havia dito ao seu filho. Chico saiu debaixo da mesa correndo. Não deu-se conta que a sua mãe estava ali em espírito. Abraçou-a, ela o reconfortou e, pegando nas suas mãos, levou o menino para o lado de fora. A chuva estava caindo muito forte. Ela disse, veja, meu filho, isso são as coisas de Deus. E nunca mais o menino teve medo de chuva. Naquele dia, Maria João de Deus percebeu que o seu filho estava tristonho. Ela sabia do que se tratava, mas perguntou-lhe o que foi, meu filho. Ah, mamãe, a minha madrinha Rita de Cássia está pedindo para que eu lamba uma ferida, a ferida de Moacir, e amanhã, sexta-feira. Dona Maria João de Deus olhou para o filho e disse, lamba, meu filho, lamba, porque nós vamos colocar o remédio. A sua madrinha está doente e precisa ser respeitada e amada. Mas se você for um menino bom, a mamãe está preparando um anjo para cuidar de você. Tenha paciência.
E na sexta-feira pela manhã, Chico lambeu a ferida. Lambeu naquela sexta-feira, na outra também. E na terceira sexta-feira, a ferida estava cicatrizada. Mal sabia Chico Xavier que ele iria lamber muitas outras feridas. Mas as feridas da alma, as feridas dos corações dilacerados que mais tarde iam procurar Chico Xavier, envolvidos nas suas dores mais profundas, das perdas dos entes amados, mães, pais, filhos, famílias destroçadas pela experiência da morte física, sem saber para onde haviam ido os seus entes queridos. Era a vida preparando o médium para que ele pudesse tornar-se realmente um exemplo para todos nós. E conforme prometido, o anjo bom foi enviado, porque o senhor João Cândido resolveu casar novamente com Cidália Batista, mulher extraordinária, que disse ao viúvo que somente se casaria com ele se os filhos de Maria João de Deus fossem morar na mesma casa. Ela cuidaria deles como se fossem os seus próprios filhos. E foi assim que o pequenino Chico Xavier retornou para casa, junto dos seus familiares, encontrando em Cidália Batista a mãezinha querida. Mais tarde ela também vai desencarnar, deixando uma incumbência para Chico Xavier. Cuide dos seus irmãos mais novos. É isto que eu preciso de você. Ele teve que trabalhar desde muito cedo. Trabalhou em várias empresas. Mas quando estava na sua adolescência, trabalhava no armazém da cidade. Estava com 17 anos de idade. Quando o seu irmão, André, chegou desesperado, correndo no armazém e dizendo: Chico, venha, nossa irmã está endemoniada em casa. O Chico deixou o trabalho, foi correndo, já era noite. E quando ele chegou em casa, a sua irmã, Maria Xavier, estava em cima da mesa, amarrada a cordas. Ela se debatia, babava sangue, babava ali em cima da toalha que fora colocada por Cidália. E quando Chico Xavier entrou, ele percebeu um espírito que atormentava a sua irmã. E passou a dialogar com ele, passando as mãos, os cabelos da sua irmã. Ele foi acalmando-a, até que ele percebeu o espírito desvencilhar-se. O pai João Cândido, que já não suportava mais vivenciar aqueles fenômenos junto com Chico Xavier, resolveu levá-lo juntamente com Maria a um casal que dizia mexer com essas coisas. Mexer com essas coisas é o espiritismo nas cidades do interior. E levou então um menino jovem, acompanhado da sua irmã, João Cândido também foi, à fazenda Maquiné, próxima a Curvelo, onde a senhora Carmen e o senhor José Hermínio Perácio, espíritas, eram grandes trabalhadores. E foi ali que Chico Xavier, pela primeira vez, pôde compreender o que acontecia com ele. Era a mediunidade que ele precisava estudar para bem compreender. Quando assentaram-se à mesa, depois de fazer uma leitura evangélica e uma oração, pela boca de Chico Xavier, o espírito que atormentava a sua irmã comunicou-se. Logo depois, as mãos do menino começou a tremer, e Dona Carmen perguntou: você já psicografou, meu filho? Psicou o quê? Disse o jovem. Psicografou, você já escreveu? Ele não sabia o que era. Quando ela entregou para ele o lápis, as mãos começaram a correr sobre a folha. Foram 17 páginas. E a mensagem veio assinada por Maria João de Deus, a sua mãezinha querida, que falava aos familiares e especialmente ao senhor João Cândido, que estava ali presente. Foi assim que Chico Xavier retornou para Pedro Leopoldo, consciente do que lhe sucedia, os fenômenos mediúnicos. Começou a estudar a doutrina espírita, apoiado por este casal. Neste mesmo ano de 1927, juntamente com seu irmão André, ele fundou o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga,
que existe até hoje. Mas foi no ano de 1931, ele já estava com 21 anos, é que algo irá modificar para sempre a sua vida. Porque Chico tinha o hábito de ir ao açude para fazer orações. E foi numa dessas oportunidades, ali debaixo de uma árvore, que ele visualizou à sua frente uma cruz luminosa. E de dentro dela a figura de um espírito que vestia uma toga romana. Um espírito imponente que brilhava a luz. E o espírito lhe disse: queres trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, eu desejo, se os bons espíritos estiverem comigo, disse o jovem. Nós estaremos, mas para isso é necessário 3 pontos básicos de trabalho. E qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Era Emmanuel, o benfeitor espiritual que lhe aparecia para dar os norteios para a sua caminhada na jornada mediúnica. Naquela tarde, Emmanuel vai dizer a Chico uma frase pouco conhecida no nosso movimento espírita, mas que nos traz profundas lições e esclarecimentos. Chico, se eu escrever por sua mão ou falar por sua boca alguma coisa que vá contra Jesus e Kardec, me deixe de lado e fique com Jesus e Kardec. Para um benfeitor dizer isso ao seu tutelado, ele tinha que ter certeza do trabalho que iria realizar aqui na Terra. E foi assim que Chico Xavier, agora orientado por Emmanuel, começará a sua jornada no campo mediúnico, direcionando-a para escrever alguns livros. Chico Xavier começou a receber algumas visitas. Eram espíritos que ele nunca tinha visto na sua vida. E que quando escreviam pelas suas mãos, ele ficava mais assustado ainda. Porque estudaram apenas até o 4º ano primário. E eram palavras dificílimas, algumas proparoxítonas. Eram palavras que não eram do seu uso comum. Eram poetas mortos, brasileiros e portugueses, que vinham escrever pelas mãos do médium. Ele recebeu mais de 250 poemas destes poetas. E quando foram enviados à Federação Espírita Brasileira, o órgão máximo do espiritismo aqui no Brasil, eles decidiram publicar. E foi no ano de 1932 que o primeiro livro de Chico Xavier foi lançado no mercado editorial Parnaso de Além-Túmulo. Quando este livro chegou na Academia Brasileira de Letras, todos os cátedros, ao lerem, não podiam supor que um menino, um jovem, que tinha 4º ano primário, podia escrever poemas como aqueles, e ainda mais, que pudesse imitar todos eles. Eis que Chico Xavier começa a ser conhecido em todo o Brasil. Ele começa a ser convidado a poder ir a vários estados para realizar algumas palestras. Chico Xavier tinha um compromisso maior com a mediunidade. Ele não veio para realizar palestras. O seu compromisso na divulgação era por meio dos livros. Mas logo no princípio, sendo convidado a estar aqui e ali, ele realizava alguns estudos. E uma socialite paulista convidou Chico Xavier para ir a primeira vez no estado de São Paulo, na capital. Ele deveria fazer uma palestra para personalidades daquele estado. Médicos, políticos, advogados que seriam convidados para o auditório a fim de escutar Chico Xavier. O auditório estava super repleto. Todos queriam ver o médium de Pedro Leopoldo. E Chico adentrou aplaudido por todos. Ele cabeça baixa, sempre modestamente vestido, a boina na cabeça, o paletó surrado, mas muito bem limpo. Assentou-se à frente em lugar de destaque. E quando o mestre de cerimônias passou a palavra para ele, durante mais de 50 minutos, ele falou encantando o auditório. Quando finalizou, foi aplaudido de pé. Quando tudo terminou, as pessoas vieram para cumprimentá-lo.
A anfitriã, que havia convidado o Chico para estar em São Paulo, disse-lhe: Chico, eu queria te fazer um convite. Vou fazer na minha casa um pequeno jantar. Para homenageá-lo, você viria? Chico olhou para ela com muito carinho e disse: minha irmã, cheguei hoje de Pedro Leopoldo, estou bem cansado e os amigos viemos. Eu gostaria de deixar para uma próxima oportunidade. Ela olhou para o Chico e disse: mas vai fazer essa desfeita? O Chico ficou todo desconcertado, porque nós mineiros não gostamos de fazer desfeita para ninguém. E ela insistiu: mas será bem rápido, Chico, eu te prometo. E o Chico disse: se for bem rápido, eu irei. Ela anotou num pedaço de papel o endereço e disse para ele: eu vou na frente para preparar tudo e depois você vem, depois de atender as pessoas. Ele aceitou, pegou o endereço, guardou no bolso e ela se foi. Quando acabou de atender todas as pessoas, pegou um táxi, acompanhado dos amigos, e foi para o bairro onde morava a socialite, o bairro Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Quando ele chegou à porta da mansão onde ela morava, conta o Chico que nunca havia entrado numa casa tão chique como aquela. Porque quando o táxi entrou pelo portão que se abriu sozinho, e ele não sabia como, o táxi foi andando, e ele achou que estava entrando numa floresta, mas era o jardim da mansão. Quando o táxi estacionou, ele pagou, desceu, subiu as escadarias de mármore, e na entrada da casa havia um mordomo aguardando o Chico. Pegou a boina, o paletó, e acompanhou o Chico até a sala de jantar. Quando o Chico chegou, era uma mesa que perdia de vista. E todas aquelas pessoas que estavam na palestra vieram jantar com ele. Quando o Chico olhou aquelas pessoas, ele abaixou novamente a cabeça, todos se levantaram para aplaudir. E o lugar de destaque, é claro, estava reservado para ele, a cabeceira da mesa. Quando ele foi se assentar, só não desmaiou porque não teve tempo. Tantos talheres, tantos copos e taças, que ele começou a meditar: para que tanto? Eu estou acostumado com meu prato esmaltado, a minha colher recurvada lá em casa, para que tanta coisa? Assentou-se um pouco desconcertado, a anfitriã sorrindo para ele e para as pessoas que estavam presentes. E o Chico, que já tinha tido lido algumas coisas a respeito dessa etiqueta social, essa coisa que nós criamos dentro da sociedade, ele havia lido que quando nós não sabemos nos comportar à mesa, basta fazer o que o anfitrião faz. Porque se ele errar, nós também erramos e ficamos muito bem. E o Chico ficou olhando para a anfitriã para ver tudo que ela ia fazer, para ele fazer também. E o jantar tinha garçons que iam servir os convidados. Ela fez sinal, os garçons entraram e serviram os convidados. Quando o Chico olhou para o seu prato, eram saladas. Salada que parecia estar muito apetitosa. E ele pensou: será que ela é médium? Como que ela sabe que eu gosto de salada? Que bom! E começou a comer. A salada estava muito apetitosa. E ele foi se soltando à medida que o jantar foi acontecendo, todos começaram a conversar. Ele também, ele sempre gostou muito dos causos, das histórias. E foi contando as suas histórias, a anfitriã sorrindo, todos que estavam à volta. Conversa vai, conversa vem, a salada acabou. E então a anfitriã perguntou com voz doce: você aceita mais um pouquinho, Chico? O Chico olhou para ela e disse: é claro, está muito gostosa, gostaria de mais um pouco. O garçom veio e serviu ao Chico. Ele achou muito estranho, porque nenhum dos outros convidados comeu a salada de novo. Será que eles não gostaram? Somente ele que havia gostado? Mas estava tão boa. E ele comeu, gostou muito. Quando terminou de comer o segundo prato de salada, ela com a voz doce perguntou: Chico, quer mais um pouquinho? Ele achou que era um pouquinho demais, mas pensou: talvez nunca mais eu volte aqui, é melhor eu comer do que depois me arrepender. Porque nós temos essas coisas, nós estamos doidos para comer alguma coisa que a pessoa nos ofereceu e não aceitamos por educação. Depois devia ter comido.
Porque nós nos arrependemos sempre de ter comido pouco, nunca de ter comido muito. Então, naquele momento, Chico Xavier olhou para ela, não se fez de rogado, e disse: vou aceitar só mais um pouquinho. E quando ele aceitou de novo a salada, houve um murmúrio na mesa. Ele não sabia entender o que era. Quando serviu a salada para Chico, ele comeu. O terceiro prato de salada satisfaz qualquer pessoa, ainda mais o Chico, que era franzino, pequeno. Acabou de comer. Quando terminou de comer, ela fez sinal para os garçons. Eles tiraram os pratos sujos. Quando ele olhou, havia um prato maior debaixo daquele. E ele olhou para ela assustado e perguntou no seu mineirês: uai, mas o que tem agora? Ela disse: Chico, a salada, a entrada do jantar. Agora são os pratos quentes, massas e carnes. O Chico nem teve tempo de dizer que não queria, que quando ele olhou, os garçons já tinham servido o prato superlotado. E ele foi comer. Meus amigos, ele respirou fundo e comeu. Comeu cada garfada, era uma dificuldade, já estava superlotado de tanta comida. Quando terminou de comer com muito sacrifício, ele disse: graças a Deus. Ela então olhou para ele e disse: Chico, quer mais um pouquinho? E ele disse: não, minha irmã, estou satisfeito, muito obrigado. Ela colocou a mão na cintura: mas vai fazer essa desfeita? O jantar foi para você, Chico. Não gostou, não é? Pode dizer, não gostou. Porque nós também temos essas coisas. Se a pessoa comer uma vez só na nossa casa, é porque não gostou, é desfeita. Não entendemos quando o outro diz: estou satisfeito. Isso não significa que a pessoa não tenha gostado da comida. E então Chico, para não fazer desfeita, disse: só mais um pouquinho, minha irmã. E o pouquinho nós podemos imaginar como ficou o prato de Chico. Ele respirou fundo, desabotoou a calça e comeu. Comeu e comeu, quase desmaiando de tanto comer. Quando terminou de comer, ela fez sinal, os garçons tiraram os pratos. Quando ele olhou, Deus do céu, o que é isto? Um pratinho pequenininho debaixo daquele grande. E ele perguntou: mas o que é isso? Ela disse: Chico, um jantar que se preza tem sobremesa. E agora são as sobremesas, era mais de uma. E ele teve que experimentar tudo. A sorte do Chico é que sobremesa, diz a etiqueta social, que é uma vez só. Não sei quem inventou essa etiqueta. A parte melhor do jantar, come uma vez só pode comer uma vez. Então ele não tinha que repetir. Mas teve que experimentar de tudo, é claro, que foi servido. Ele já não aguentava mais. Quando o pratinho foi tirado da sobremesa, ele olhou, não tinha nada, graças a Deus terminou o jantar. Ela abaixou e disse: Chico, agora nós vamos à sala de estar, onde vai ser servido o chá e o café. Quem queria chá e café depois de tanto comer? Ele aproveitou e disse: ah, minha irmã, então eu vou aproveitar e sair em silêncio. A francesa, ele estava aprendendo coisas de etiqueta. Vou sair sem ninguém me ver. Mas ela avisou e disse: o Chico não vai conosco na sala de estar, vai se despedir de nós aqui mesmo. As pessoas se levantaram, aplaudiram o Chico de novo, e os mais afoitos vieram despedir do Chico. Nós espíritas adoramos abraçar, não é verdade? Aqueles abraços apertosos que sacode bastante. E então sacudiram o Chico bastante, ele não estava aguentando de tanto comer. Teve que sair praticamente carregado pelos amigos de Pedro Leopoldo. Quando ele ia saindo, a anfitriã, é claro, veio acompanhá-lo. Ele disse: não, fique com os convidados, eu sei o caminho da saída. E ele foi, enquanto estava no hall de entrada, o mordomo foi buscar os seus pertences. Ele escutou a anfitriã falando com os convidados: esse Chico é bonzinho, mas como come, hein? Ele começou a chorar, porque Chico era uma alma muito sensível. As lágrimas escorriam pela sua face. E quando ele saiu do lado de fora, um convidado muito especial estava aguardando. Porque os mentores só aparecem para nós na hora errada, ou na hora certa para dar a mensagem. Quando ele saiu, estava Emmanuel, o senho fechado. E Emmanuel olhou para ele e disse apenas uma frase:
Seja o teu falar, sim, sim, não, não. E desapareceu. Será que o Chico aprenderia a falar sim e a falar não na sua vida? O que muitos de nós temos dificuldades de fazer na nossa caminhada, porque quando é para dizer sim, nós dizemos não. Quando é para dizer não, nós dizemos sim. Um homem que viveu 92 anos de idade iria participar de muitos outros jantares. Quantos outros? Será que aprenderia a falar sim e a falar não? Porque foi em Pedro Leopoldo, a cidadezinha onde ele nasceu, que ele foi convidado para um outro jantar, somente que esse muito modesto. Era Dona Josefa, frequentadora do centro espírita, que sempre insistiu para que o Chico pudesse jantar na sua casa. E ele nunca podia por causa da agenda, mas um dia conseguiu marcar, ela ficou muito feliz, preparou o jantar, sabia que o Chico adorava uma sopa, fez uma sopa bem suculenta, convidou 2 companheiras da casa espírita para estarem junto deles. E então, quando o Chico chegou na casa dela, uma casa muito modesta, ela abriu a porta emocionada e disse: Chico, eu vou dizer para vós como um dia Zaqueu disse a Jesus: hoje a felicidade entra na minha casa. O Chico ficou emocionado, abraçou a Dona Josefa, entrou, e quando chegou na cozinha, era uma mesa de 4 lugares, as 2 senhoras já estavam sentadas, ele assentou. Quando ele olhou, era o prato esmaltado, a colher recurvada que ele estava tão comumente usava na sua casa. E ela trouxe então a sopeira quente, colocou sobre a mesa. Quando ela destampou, aquele cheiro que penetrava as narinas, deu água na boca, serviu os pratos, os convidados, e eles começaram a conversar. Chico, sorrindo, contava os seus causos, e à medida que ele ia conversando, soprava a sopa, tomava uma colherada, soprava a sopa, tomava outra colherada. Quando ele olhou para o prato, que coisa estranha era aquela? Ele mexeu um pouquinho para aqui e para ali. Quando observou bem, era uma baratinha. Sabe aquelas baratinhas pequenas que nós temos na intimidade da nossa casa? Estava dentro do prato dele. Quando o Chico olhou e viu que era uma baratinha, logo ele lembrou-se do sim, sim, não, não. Era hora de dizer não, é claro. Pegou o prato e estendeu para a Dona Josefa, ela sem entender nada. Quando ele ia falar qualquer coisa, Emmanuel apareceu atrás dela. Estou falando que os mentores só aparecem na hora errada. Apareceu atrás dela e não precisou dizer nada. Porque a relação de Emmanuel com Chico era uma relação de pai com filho. Antigo, é claro, porque hoje também não resolve. O pai olha, o pai bate, o pai põe de castigo, continua fazendo do mesmo jeito. Mas antigamente o pai olhava, o filho já sabia o que o pai queria. Era a relação de Chico com Emmanuel. Quando Emmanuel olhou para o Chico, ele voltou com o prato, colocou em cima da mesa e passou a meditar. Se eu disser a ela o que eu encontrei na sopa, esse dia será o dia mais infeliz da sua vida. Imaginemos dizer à anfitriã que nós encontramos uma baratinha dentro da sopa. Ela que havia preparado a sopa com tanto amor e carinho. Ele que tanto tempo demorara para ir na sua casa. Haviam 2 convidadas. E o que o Chico resolveu fazer? Foi colocando a baratinha de lado do prato e foi tomando a sopa. Conversa vai, conversa vem. Quando o Chico olha para o prato, onde estava a baratinha? Até hoje não se sabe se ele engoliu sem ver ou se os espíritos desmaterializaram. O fato é que o Chico aprendeu a grande lição da sua vida: a falar sim e a falar não. Esse era o médium Chico Xavier, que agora conhecido nacionalmente, começou a receber romarias em Pedro Leopoldo, mais tarde em Uberaba. Porque fosse em Pedro Leopoldo ou fosse em Uberaba, esse era o médium amor. Porque o mais belo da vida de Chico Xavier não é a sua mediunidade. Não são as suas mais de 430 obras psicografadas,
de ciência, filosofia e de religião. A mais bela história do Chico é aquela que não foi escrita. É aquela que foi vivenciada por ele. E é por isso que ele se tornou o brasileiro do século XX, o maior. Por causa dos exemplos que nos legou. Ele se tornou para todos nós o homem de bem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta no capítulo Sede Perfeitos. Demonstrando que é possível nós vivenciarmos a proposta do Evangelho em nossas vidas. Mesmo nestes dias tão difíceis pelos quais nós passamos. Tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, esse homem, depois de psicografar por horas, varar a madrugada até as 2 e 3 horas da manhã, ele, depois da psicografia, em silêncio, sem que ninguém visse, ia visitar os mais necessitados. As regiões mais pobres das 2 cidades recebiam pela madrugada a presença do ilustre desconhecido, que não fazia estardalhaço, que entrava nos casebres para levar o alimento do corpo, mas principalmente o alimento espiritual. Quantas histórias mais tarde ficaram conhecidas desse homem, quando as pessoas que receberam as suas visitas narraram para que os biógrafos pudessem registrar. Contam alguns que Chico, era uma noite de Natal, ele ainda morava em Pedro Leopoldo, estava sozinho no seu quarto, a família estava bebemorando Jesus na sala, estavam ali comemorando a passagem do Natal, e o Chico escutando no rádio chiado as músicas de Natal. Noite feliz, bate o sino pequenino e tantas outras. Quando de repente o Chico pensou, eu estou aqui em casa sozinho, o que será dos meus irmãos mais necessitados? E em silêncio, ele sai do seu quarto, sem que os familiares pudessem ver, pega na cozinha uma sacola plástica de pão de sal, uma garrafa de café, o Evangelho segundo o Espiritismo, chama um táxi e vai para a região da Lapinha, que é uma das regiões mais pobres, próxima a Pedro Leopoldo, ainda hoje existente. Quando o Chico chegou na região, ele visitava sempre uma família que ali morava, constituída de 2 mulheres, Conceição e Lia. Conceição era a avó de Lia. Lia era uma jovem retorcida, cega, muda, tetraplégica, que ficava colocada no chão batido, cheio de estacas, porque a família não tinha condições de ter uma cama. E Chico visitava aquela família, levando o seu consolo, levando bom ânimo, a palavra de amor. Quando Chico desceu do táxi, pagou e subiu o pequeno outeiro, no pequeno monte, onde a casinha, o barracão, feito de madeira, ficava, o Chico viu em cima da casa uma estrela brilhando. E ele logo recordou-se da estrela de Belém, que anunciava o nascimento de Jesus. Emocionado, quando chegou à porta da casa, Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, ali se encontrava. E sorrindo, Eurípides disse, vamos comemorar Jesus, meu filho, na simplicidade. Quando ele bate na porta, Dona Conceição, com o vestido de chitão, que estava todo sujo, porque estava fazendo café, pés descalços, ela abre a porta e quando vê o Chico, ela diz, sou Chico, vós escutou o meu chamado, nós clamava por vós, porque nós está com fome, sou Chico. E o Chico sorriu, abraçou Dona Conceição. Lia, que embora não escutasse, não visse, lá onde estava no seu cercadinho, debatia-se no chão, anunciando a chegada do venerando médium. Ele assentou-se no chão, porque não tinha onde se assentar a casa, chão batido. E ali naquela noite, ele abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, fez uma leitura, um pequeno comentário, pegou o pão, o café que levou, distribuiu para elas, colocando na boca de Lia o alimento,
E ele diz que esse foi um dos grandes natais da sua vida, em que ele trouxe Jesus para bem perto do seu coração na vivência da caridade. Em Uberaba, ele ia para a Vila dos Pássaros Pretos, onde debaixo da sombra de um abacateiro, ele pregava o evangelho na simplicidade que lhe era peculiar, falando para atender os corações daqueles necessitados que ali estavam. E ao final, atrás da sombra do abacateiro, onde havia um pequeno telheiro, ele distribuía cesta básica. E quando entregava a cesta básica na mão do companheiro, da companheira que chegava, ele embrulhava nas suas mãos algumas notas ou algumas pratinhas, punha na mão para dar-lhes dignidade, para que eles pudessem comprar com o próprio dinheirinho aquilo que eles quisessem para a cesta básica. Era Chico auxiliando, ajudando a todos que estavam à sua volta, para poder demonstrar o que é a verdadeira caridade, segundo entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ali em Uberaba, começou a chegar as romarias que vinham de diversas partes do nosso país. Eram famílias desesperadas, tanto do Brasil quanto do exterior, que chegavam para ter o coração amenizado pela dor da perda dos seus entes queridos. Eram filas quilométricas, milhares de pessoas adentravam o pequeno centro que ele mesmo havia fundado, e ali, durante a noite e madrugada, suas mãos corriam sobre o papel, trazendo a mensagem para aqueles que estavam desconsolados. A doutora Marlene Nobre, recém-desencarnada, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e do exterior, ela fez um estudo da psicografia de Chico nas cartas consoladoras, e ela constatou que em 100% dos casos, a família constatou ser o parente. Houve casos em que alguém da família não acreditou, o que é natural, mas sempre algum familiar acreditava por causa da letra, da assinatura, dos dados que jamais Chico Xavier poderia saber. Mas muito além da mensagem psicografada, era o amor que Chico transmitia a essas criaturas. Contam que certo dia uma mãe chegou desesperada na casa de Chico Xavier em Uberaba. E ela, entrando no salão, ela começou a gritar: Chico, o que vai ser de mim? Os meus 3 filhos morreram carbonizados dentro de um carro. O carro explodiu e eu, mãe, não pude fazer absolutamente nada para poder salvá-los. Aos meus olhos, eles morreram devorados pelas chamas. Essa cena não sai da minha mente, Chico. O que você tem para me dizer? Traga uma mensagem dos meus filhos, pelo amor de Deus. Chico levantou-se da cadeira onde estava sentado, abraçou aquela mãe e chorou junto com ela. O que dizer para uma mãe que sepulta os seus 3 filhos carbonizados? Haverá alguma palavra que consolará o coração dessa mãe? Os seus filhos estão vivos? É uma experiência de aprendizado para a senhora e para a sua família? O que dizer naquele momento, senão sofrer a dor do outro? Era o maior consolo que ele podia dar àquele coração materno, porque ele mesmo dissera que a maior dor que a criatura humana pode passar na terra é uma mãe que sepulta o seu filho. Porque nas leis naturais da vida são os filhos que sepultam os pais. Mas Chico Xavier, que foi esse carteiro do além, trouxe tantos alentos, tanto bom ânimo a quantos corações. Todos aqueles que chegavam a Chico nunca saíam sem receber algo. Talvez não recebessem o que desejavam, que era a mensagem, mas recebiam ali o alento,
o envolvimento que Chico Xavier tinha. Dizem as pessoas que conviveram com Chico Xavier que ele exalava perfumes. E muitas vezes ficava desconcertado. Divaldo conta que numa noite, eles estavam voltando do centro espírita para a casa onde Chico residia em Uberaba. E no caminho, ele começou a sentir um cheiro de rosas. E então Divaldo disse: está sentindo, Chico? Sentindo o que, meu filho? O cheiro das rosas. Veja que perfume maravilhoso. E o Chico disse: deve ser algum jardim aqui próximo, meu filho. Deram alguns passos e Divaldo começou a sentir um cheiro de jasmim. Aquele cheiro que penetrava nas suas narinas. Está sentindo, Chico? Está sentindo o que, meu filho? O cheiro de jasmim que está exalando por aqui. Meu filho, deve ser outro jardim em casa próxima, alguém que cultiva essas flores. Até que Divaldo deu-se conta que o cheiro saía de Chico Xavier. Chico, mas esse cheiro está saindo de você. Ele fechou o paletó e disse: que isso, meu filho, de mim só sai Detefon. É o cheiro que uso nas roupas para poder guardá-las dentro do guarda-roupa. Era um homem humildade, simplicidade. Certo dia um jornalista disse para ele: Chico, você não sabe que é nas mãos das pessoas que estão vírus e bactérias que aumentam ainda mais a enfermidade quando nós as beijamos? Sim, eu sei. E por que você continua beijando as mãos das pessoas? Eu beijo as mãos porque não posso beijar os pés. Eu sou quase nada, meu filho. O meu próprio nome diz Francisco. Tiro o Fran, fica o cisco. O que é um cisco perante a grandeza do universo? Eu sou como uma grama. Morre uma, vem outra, meu filho. Era um homem que realmente vivenciou, na sua mais pura expressão, o amor. Eu quero morrer no dia que o Brasil estiver feliz. Até nisso Chico pensou, para que os brasileiros não pudessem sofrer a sua morte. E no dia 30 de junho de 2002, às 19h30, ele começou a escutar fogos de artifício em Uberaba. O Brasil estava na Copa, disputando o pentacampeonato. E então ele chamou seu filho adotivo Eurípides e perguntou: o Brasil ganhou, meu filho? Ganhou, pai. Ele ajuntou as duas mãos e disse: Pai nosso, que estais nos céus. E não morreu, se libertou. Como uma grande borboleta que sai do seu casulo, Chico Xavier libertou-se, sendo recebido pelos benfeitores espirituais, por uma pleiade de espíritos que vieram agradecê-lo pelo trabalho missionário que ele havia recebido. E conforme nos narra Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, Jesus, o nosso mestre por excelência, viera a receber o apóstolo do amor, que retornava à pátria espiritual. Mas nós gostaríamos de finalizar o nosso encontro dessa noite sobre este homem Chico Amor Xavier, com uma outra pequenina história que, dentre elas, as que conhecemos, achamos uma das mais belas. Em Uberaba, Chico, ele visitava uma família constituída de duas irmãs, e uma delas se chamava Valéria. Valéria também era tetraplégica, e era muda, e também não enxergava. Quando Chico Xavier chegava na sua casa pela madrugada, sempre uma vez por semana ele ia visitá-la, também Valéria demonstrava, através do seu corpo, debatendo-se na cama, o quanto estava feliz com a presença do Chico. Ele debruçava-se sobre o berço, a cama onde ela dormia, cheia de grades, aplicava-lhe passes, lia o Evangelho, e sempre no final ele dizia: Valéria, fala comigo, eu quero escutar a sua voz. Diga a palavra Jesus. Diga comigo, Jesus. Ela se esforçava e não conseguia. Até que numa terça-feira,
Depois ele dar o passe e ler o Evangelho. Diga comigo, Jesus. Jesus, minha filha, diga. E de repente aquela voz grotesca. Jesus. A irmã estava na sala, veio correndo. Chico. Valéria vai voltar a falar? Ele silenciou. Abraçou a irmã e se foi. E antes que a terça-feira chegasse, a seguinte, Valéria desencarnou. E o Chico continuou no seu trabalho, no silêncio, porque o trabalhador de Jesus trabalha no anonimato. Algumas semanas se passaram, Chico começou a receber a visita de uma entidade espiritual iluminada. Era um espírito feminino que ele não conhecia. O espírito dava-lhe passes na região cardíaca. E durante vários meses, uma vez por semana, o espírito o visitava. E ele teve um infarte. Foi levado às pressas para o hospital. Precisou ficar em observação com o seu médico internado e sozinho pela madrugada. O homem que havia ficado com milhões ficou sozinho no hospital. Ele começou a sentir uma dor forte no peito. Quando ia chamar na campainha para a enfermeira vir atendê-lo, o espírito apresentou-se de novo para ele, o mesmo. Deu-lhe passes na região cardíaca e a dor sumiu. Quando a dor sumiu, Chico ficou emocionado e disse para a entidade: agora eu entendi. Por que você veio me visitar tantas vezes? Você estava me preparando para o que ia acontecer, não é verdade? O espírito balançou a cabeça em tom afirmativo. E o Chico disse: minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta. Você não me leve a mal, mas é porque eu sou muito grato pelo que você fez por mim. Qual é o seu nome? Ela olhou para o Chico e disse: para que você quer o meu nome? Os trabalhadores de Jesus trabalham no anonimato. Eu não tenho nome. Eu venho em nome de Jesus. Mas minha irmã, eu sei que nós trabalhamos sem divulgar o que fazemos. Mas me diga o seu nome, porque eu quero orar por ti todos os dias da minha vida. Ela então deu um sorriso e disse: eu vou te falar uma palavra e você jamais se esquecerá de mim. Então diga: Jesus. E ela desapareceu. Nunca mais Valéria apareceu para Chico novamente, porque era uma trabalhadora do anonimato. E ele seguiu a sua estrada, também nos legando os seus exemplos e as suas lições. Levemos conosco no nosso coração a mensagem deste homem amor que passou pela terra, iluminando os nossos caminhos, para que nós possamos também nos aproximar mais de Jesus, dando testemunho por onde quer que passamos. Nosso muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, hoje e sempre.